Olá, pessoal. Vamos à nossa segunda aula do curso de eletrônica, falando sobre amplificadores operacionais. Nessa aula, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre os somadores, sobre a configuração não inversora, sobre a configuração seguidora e sobre o amplificador de diferenças. Só que a abordagem ela vai um pouco além do que vocês estão habituados, porque nós vamos empregar algumas características de amplificadores operacionais reais. Ao final desta aula, você deve estar apto a analisar circuitos empregando AOs ideais e AOs reais, explicar o comportamento do ganho de tensão em AOs reais e explicar a diferença entre ganho de modo diferencial e ganho de modo comum. No final da aula passada, nós vimos alguns circuitos como este aqui. Nós já vimos que esse circuito é conhecido como amplificador inversor e, caso a gente considere o amplificador operacional ideal, nós concluímos que a relação entre EO e EI é dada por E menos R2 sobre R1. Uma forma de se fazer isso rapidamente é considerando que quando o amplificador operacional é ideal, nós temos entre as entradas V+ e V- uma diferença zero de tensão, porque nós temos um curto-circuito virtual. E, portanto, o potencial de E2 vai ser o potencial de terra, ou potencial de V+. Com isso, a corrente I1 vai ser dada por EI sobre R1. Se você tiver dúvida quanto a isso, você pode refletir um pouquinho mais. E I2 é igual a I1, visto que a corrente que circula por aqui é zero. De tal maneira que eu posso determinar E0 menos zero dividido por R2, portanto, E0 sobre R2, como sendo I2, que na verdade é igual a EI sobre R1, só que o sentido aqui da tensão, quando eu uso I2, ele vai dar para cá, tensão sobre R2, e, portanto, eu preciso colocar um sinal de menos aqui, de tal maneira que a gente chega nessa expressão que foi colocada aqui, ou seja, que O por EI é igual a menos R2 por R1. Nós podemos considerar que em eletrônica nós não vamos falar mais de Mi e V1, mas nós vamos falar de AD, ou seja, o ganho diferencial desse amplificador operacional, tendendo a infinito, e esta tensão nós não vamos chamar mais de VI, V1, mas vamos chamá-la de V e D. Lembrando que V e D, a polaridade é neste sentido aqui. Nós podemos ampliar ou extrapolar a funcionalidade desse circuito para alguns circuitos mais sofisticados, como este aqui. Aqui nós temos um amplificador operacional e um conjunto de entradas e uma saída única. Qual a função deste circuito? Em primeiro lugar, nós vamos analisar esse circuito novamente, considerando que nós temos aqui um amplificador operacional ideal e, portanto, a diferença de potencial entre esses dois terminais é zero, ou seja, temos um curto virtual, e, portanto, a tensão desse terminal ela é igual à tensão deste terminal, que é zero. Portanto, eu tenho zero aqui de tensão. Ora, se eu tenho zero aqui de tensão, obviamente eu tenho aqui zero de tensão também. Com isto, fica fácil eu determinar as correntes I1 e 2 até IN, pois I1 e 2 até IN vão ser dadas por V1 sobre R1 para I1, V2 sobre R2 para I2 e assim por diante. Além disso, nós vemos que a soma de I1 até IN vai dar a corrente I, está aqui desenhada. Esta corrente I, por sua vez, ela vai circular por RF, uma vez que a corrente neste ramo é zero. E, portanto, nós podemos também escrever que I, que é a soma de I1 até IN, pode ser escrita como V1 sobre R1, V1 mais V2 sobre R2, assim por diante, e também que VO vai ser igual a esta tensão aqui, que é zero, mais esta tensão, VRF, que na verdade é igual a menos IRF, dada a polaridade da corrente I, o sentido da corrente I. E, portanto, o VO pode ser escrito como 0 menos IRF
que na verdade é igual a menos IRF. Como nós temos o valor do I, nós chegamos à conclusão que VO vai ser igual a menos RF sobre R1, V1, RF sobre R2, V2, mais RF sobre Rn, Vn, assim por diante. O que nós temos aqui? Nós temos que a saída é composta pela soma das tensões de entradas ponderadas por essas razões que estão aqui apresentadas e invertida de 180 graus em relação às tensões de entrada, às fases das tensões de entrada. Isso, na verdade, representa um somador de tensões de entrada ponderado. Daí o nome desse circuito de somador ponderado. É importante observar que às vezes esse circuito ele não é desenhado desta maneira, é desenhado de uma maneira que pode tornar em primeira instância a situação um pouco mais difícil de enxergar. Mas é bom a gente retratar. Então eu tenho aqui os resistores R1, R2 e R3. Eu ligo todos eles juntos, coloco um resistor RF aqui. Ligo este terminal, por exemplo, no menos, ligo esse terminal no mais e aqui eu aterro. Obviamente que tem V1, V2 e V3. É importante vocês perceberem que este circuito é o mesmo circuito que este outro circuito. A única diferença é que neste ramo aqui a gente separa para identificar mais claramente que o que nós temos passando aqui é a soma das correntes que passam por R1, R2 até Rn ou R3 e assim por diante. Este tipo de circuito resulta num somador ponderado, como foi mencionado. O somador ponderado, ele apresenta algumas características muito interessantes. Em primeiro lugar, nós devemos observar que uma variação instantânea de V1 ou V2 ou Vn é automaticamente replicada em VO, multiplicado por um fator de ponderação. Em outras palavras, se eu tivesse, por exemplo, dois sinais V1 e V2 aplicados às entradas V1 e V2, se eu tivesse apenas duas entradas com estas características aqui, e se os R's fossem todos de 1K, qual seria o valor do V0? Neste ponto, o valor naturalmente seria 0 mais 0, que dá 0. Neste ponto, eu teria 0 mais este valor aqui. Portanto, eu teria esse valor. Só que daqui até aqui, notem que eu vou ter uma forma que vai ser alguma coisa mais ou menos com essa carinha. E seria importante vocês tentarem desenhar isso, entender como isso funciona. Basta, é claro, pensar que isso aqui nada mais é do que a soma de duas senoides, onde VO aqui nesse caso seria menos 1, porque RF e R1 são 1, né? Multiplicado por seno de ômega-t, por exemplo, menos 1 multiplicado por seno de 2 ômega-t menos 180, certo? Dá uma verificada se está correto. Estou tentando induzir aqui a diferença de fase e o dobro da frequência. Tá ok? E o resultado final seria este aqui. Vocês podem fazer isso usando um programa matemático, mas é interessante vocês saberem desenhar as formas de onda. Às vezes a gente solicita isso, inclusive, em prova. Existe também a configuração chamada de configuração não inversora. Na configuração não inversora, notem que a entrada ela está associada a este terminal aqui, ao terminal mais. E eu estou chamando aqui a entrada de VI. Nesse circuito, nós podemos proceder à análise da mesma maneira que a gente tem procedido com os outros circuitos. Em primeiro lugar, nós vamos assumir que o amplificador operacional é ideal. Se este amplificador operacional é ideal, eu tenho que VID igual a zero. Portanto, a diferença de potencial aqui vai ser zero. Se esta diferença de potencial é zero, isto significa que o potencial neste ponto vai ser igual ao potencial neste ponto, que é VI. Ora, se aqui nós temos VI, isso significa que a corrente que flui por esse ramo vai ser VI menos zero, dividido por R1. Portanto, essa corrente circulando por aqui, com este sentido, vai ser VI sobre R1. Dando andamento a esse raciocínio, nós sabemos que neste ramo a corrente é zero. Portanto, a corrente que flui pelo ramo de R2 vai ser igual a esta corrente aqui e vai ter o valor VI sobre R1 com este sentido.
Isso faz com que haja em R2 uma queda de tensão com este sentido e o valor VI sobre R1, que é a corrente, multiplicada pela resistência, que é R2. Com isto, o valor de VO vai ser igual a VI, que é o potencial neste ponto, mais VI sobre R1, R2, que é o que está mostrado aqui. Fazendo um rearranjo nessa expressão, obviamente a gente chega à conclusão que VO sobre VI vai ser igual a 1 mais R2 sobre R1. Notem que agora a fase de VO e de VI é a mesma, é positiva. E a relação vai ser dada novamente por uma relação de resistências acrescidas de 1. Esse 1, na verdade, muitas vezes não faz tanta diferença, porque a gente costuma fazer a relação R2 por R1 da ordem de 100. Então, 100 mais 1, 100 menos 1 não vai fazer tanta diferença assim. Então, a relação entre VO e VI agora é uma relação não inversora, daí que a gente chama esta configuração de configuração não inversora. Existe uma maneira alternativa de eu analisar esse circuito aqui, que é interessante a gente observar para ter confiança de que existem várias maneiras de se resolver um problema como este. Por exemplo, nesse caso, eu poderia olhar para o circuito e observar que, se a corrente aqui é zero, que seria a entrada do amplificador operacional, e de propósito ele não foi desenhado, porque aqui a corrente é zero, é como se não existisse nada aqui. Isso faz com que a tensão VO e a tensão VI estejam ligadas, porque, afinal de contas, isso nada mais é do que um divisor resistivo. Em outras palavras, o VI, que é a tensão no divisor resistivo, vai ser igual à tensão nos dois resistores, que é VO, multiplicada pelo valor do resistor que eu desejo obter a tensão, que é R1 sobre R1 mais R2. Obviamente, rearranjando essa expressão, eu caio na relação VO sobre VI igual a 1 mais R2 sobre R1, e isto é uma outra maneira de deduzir a mesma expressão para a configuração não inversora. Vamos agora começar a desidealizar o nosso amplificador operacional. Lembre-se que quando nós falamos de um amplificador operacional ideal, nós assumimos que o ganho diferencial, ou ganho entre as duas entradas aqui, em relação à saída, vai ser infinito. Nós também assumimos que a corrente I- e a corrente I+, elas são ambas igual a zero. E que a relação VO e VID vai ser dada por um gerador vinculado de tensão AD, VID, como está aqui representado. Como é que a gente vai fazer essa desidealização? Em primeiro lugar, a gente vai considerar que a impedância de entrada do amplificador operacional, ela ainda vai continuar sendo infinita. Por quê? Porque aqui é um aberto. Portanto, aqui eu tenho uma impedância infinita entre as duas entradas. Vamos assumir também que a impedância de saída é zero. Lembrem-se que aqui eu tenho um gerador vinculado. Se a gente pensar em equivalente Thevenin, equivalente Norton, de um circuito qualquer, quando eu coloco um gerador de tensão, vinculado ou não, é natural imaginar que vai haver uma resistência equivalente também em série com esse gerador de tensão. Se fosse de corrente, seria em paralelo, né? Essa resistência a gente costuma chamar de resistência de saída, RO. Só que esta resistência, no caso deste modelo, ela é zero. Então, a gente diz que a impedância de saída do nosso modelo, que representa o amplificador operacional, ela é igual a zero. Então, impedância de saída, zero. Até aí eu não promovi nenhuma desidealização. A desidealização que nós vamos promover agora é considerar que o ganho diferencial ele não é mais infinito, ele é um ganho A finito. Com isso, vão mudar algumas coisas na nossa análise. Assim, nós nos perguntamos, e se o A não for infinito? Se o A não for infinito, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever dentro do amplificador operacional, ao invés de ideal, que não tem mais sentido, eu vou escrever A, dizendo, olha, ele é um amplificador com características idealizadas, porém com ganho A finito. Então agora eu tenho um amplificador operacional aqui, aonde o ganho dele não é mais infinito, ele é um ganho A qualquer, que nós ainda vamos detalhar um pouco mais à frente.
Com esse ganho A qualquer, eu já mudo algumas características da minha análise. Nós vamos ter uma mudança no processo de análise, uma vez que o amplificador operacional não é mais um amplificador operacional ideal, ele tem um ganho A. Então, ele vai estar desidealizado, vai ser um AO, aonde, tudo bem, a impedância de entrada ainda é infinita, portanto, I mais e I menos continuam zero, a impedância de saída é zero, mas o A não é mais finito e está representado aqui pelo valor A. Com isso, na verdade, eu tenho que o meu VO ele vai estar representado por AD, V e D, ou em outras palavras, o V e D agora, se o VO for finito, o V e D vai ser igual a VO por AD. Essa vai ser o valor do meu V e D, e não mais zero, porque o AD não é infinito. Com isso, nós temos que o nosso circuito ele pode ser representado da maneira que está aqui mostrada. Vejam, eu simplesmente continuei mantendo impedância de entrada infinita, impedância de saída zero e o gerador vinculado de tensão sendo dado por A, V e D, onde eu destaquei que V e D aqui é V2 menos V1. Nesse circuito, eu posso proceder à análise da seguinte maneira. Em primeiro lugar, como eu disse, o VO é igual a V e D, e, portanto, o V e D vai ser VO sobre A. Ora, se V e D é VO sobre A, aqui eu tenho uma tensão que é menos VO sobre A. Lembrem-se que o nosso V e D ele tem este sentido aqui. Portanto, se eu desenhar a tensão com esta polaridade, aqui é menos VO sobre A. Precisam ficar atentos a isso. Uma vez que eu tenho a tensão aqui VO sobre A, e eu sei que a impedância aqui de entrada é infinita e a impedância de saída é zero, ou seja, eu tenho estas relações aqui sendo válidas, eu posso dizer que o valor de I1 vai ser dado por o quê? Vai ser dado por esta tensão, que é menos VO sobre A, menos VI dividido por R1. Eu posso dizer que, dado o sentido que o I1 foi colocado aqui, ele vai gerar uma tensão com este sentido, e, portanto, I1 vai ser igual a esta tensão menos esta tensão dividida por R1. Ou, em outras palavras, vai ser igual a VI menos esta tensão, que é menos VO sobre A, dividido por R1. Se eu fizer um rearranjo, eu chego à conclusão que I1 pode ser dado por esta expressão aqui. Por outro lado, qual vai ser o valor do VO? Ora, o VO, por sua vez, se eu olhar aqui, ele vai ser dado por, imaginando aqui o I2 nesse sentido, eu vou ter uma tensão sobre R2 com este sentido aqui, que vai ser R2 vezes I2. E vou ter neste ponto uma tensão neste ponto de menos VO sobre A. VO vai ser a soma desta tensão menos essa tensão aqui. Ou, em outras palavras, VO vai ser igual a menos VO sobre A, que é a tensão nesse ponto, menos R2 e 2. Só que como I2 é igual a I1, porque aqui é uma corrente zero, eu vou ter VO igual a menos VO sobre A menos I1 R2. Obviamente, eu posso agora substituir o valor de 1 desta primeira expressão nessa expressão aqui e ficar com esta nova expressão. Nessa nova expressão, vocês podem fazer esse trabalho de reorganizá-la, eu acho que é interessante manipular e verificar que realmente isso é correto. Nós podemos chegar à conclusão que o ganho de tensão, por isso eu estou pondo V, ele vai ser dado por VO sobre VI, que vai ser igual a menos R2 sobre R1 dividido por 1 mais R2 sobre R1 dividido por A. Lembrando que o A é o ganho não infinito, ou seja, finito, do amplificador operacional. É conveniente a gente destacar que se o A for muito maior do que 1, na verdade, muito maior do que 1 mais R2 sobre R1, por exemplo, se ele for infinito, este termo vai a zero e o ganho de tensão vai dar simplesmente menos R2 sobre R1, que é o valor que eu já estava habituado para a configuração inversora.